E nós continuamos, claro, a falar dessa tragédia no Rio Grande do Sul, que deve ter mais chuvas a partir de quarta-feira. Para entender os fatores climáticos por trás de tudo isso, nós recebemos agora Paulo Artacho, que é professor de Física da USP e membro do IPCC, o painel intergovernamental sobre a mudança do clima. Professor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Professor, quando a gente olha para essa realidade, recentemente a ministra Marina Silva abordou que nós tivemos um período de apagão em relação às ações que poderiam ter sido tomadas para que o que nós estamos vendo agora no Rio Grande do Sul, para que isso não acontecesse. Eu queria um pouco da sua avaliação para entender exatamente o quão essa perspectiva ela é real, nós teríamos a possibilidade de evitar o que está acontecendo ou como é possível aumentar esse escopo, porque as ações precisavam vir de muito antes. Olha, esses eventos climáticos extremos, como nós estamos vendo agora na enchente no Rio Grande do Sul, mas também vimos nas secas que tiveram na Amazônia, nas chuvas intensas em São Sebastião, Petrópolis e assim por diante, todos eles fazem parte de um único conjunto. É o impacto das mudanças climáticas globais causados pela emissão de gases de efeito estufa. Portanto, tanto o Brasil quanto os demais países pouco fizeram efetivamente para reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa e a natureza está nos dando o troco de uma maneira muito trágica no Rio Grande do Sul. Mas não é tarde demais. Quanto mais cedo e mais fortemente reduzirmos as emissões de gás de efeito estufa, menos intensos e menos frequentes serão episódios como esse no futuro próximo. Professor, obviamente a gente sempre fala aqui da liberação dos gases do efeito estufa, que seria a grande causa de tudo isso que a gente está vivendo e acompanhando, mas num efeito prático, imediato, como que essas cidades, esses estados devem se preparar? Porque a gente viu o Rio Grande do Sul ser atingido em setembro do ano passado, estamos falando de um passado bem recente e agora novamente de um jeito ainda pior. O que pode ser feito de imediato? Olha, Renato, uma tarefa importante que o governo brasileiro tem é reforçar as defesas civis dos municípios, dos estados e também a defesa civil a nível federal. Quando ocorre uma desgraça deste porte, uma tragédia desse porte do Rio Grande do Sul, é muito difícil você realmente atuar enquanto um evento desse tipo está ocorrendo. O que nós temos que fazer é se preparar para o próximo evento, que não há dúvida vai chegar, nós não sabemos aonde nem quando. Mas, obviamente, nós temos que ter uma defesa civil pronta para atuar em todo o território nacional para proteger a vida da população, particularmente os mais atingidos, que é a população menos favorecida. Então, com isso, nós poderíamos minimizar significativamente o número de mortos, o número de pessoas atingidas e poderíamos dar assistência para a reconstrução destas regiões o mais rapidamente possível. Então, são tarefas urgentes que todos os níveis de governo, a nível municipal e federal, seria importante que atuasse desta maneira. Professor, quando nós olhamos e vamos, pelo menos mapeando essa região, olhamos ali para o Vale do Taquari, ali muitas áreas ficam muito próximas onde o rio conseguiu ganhar cada vez mais musculatura. O que eles chamaram de planícies de inundação, onde numa chuva sazonal é muito comum que essa água ela vá além do limite do rio e do seu entorno. Quando a gente olha para essa possibilidade de reconstrução, é possível que essas pessoas voltem para um local desse, até mesmo com a água baixando, porque a possibilidade de acontecer mais uma vez, ela não é algo que é muito distante do que nós estamos vendo agora. Olha, Rafael, você tem toda a razão. Quer dizer, nós temos que identificar as áreas vulneráveis, ou vulnerável ao deslocamento de terra em encostas, ou em enchentes, por exemplo. Temos que identificar essas áreas e fazer um trabalho com assistentes sociais para que efetivamente essa população seja deslocada destas regiões. Porque essas pessoas que têm pouco acabam perdendo tudo o que eles têm na vida, às vezes até a própria vida de familiares. E, obviamente, é papel do Estado
minimizar ao máximo essa possibilidade. Então, com isso, nós temos sim, você tem razão, que deslocar essa população de área de riscos e alocar essa população em áreas mais seguras. Professor, aproveitando aí do seu conhecimento, a gente consegue fazer uma previsão dos próximos meses, se nós vamos presenciar novamente fenômenos extremos como esse, ou não? O clima já mudou tanto que aqueles modelos climáticos que faziam previsões mais acertadas no passado não têm mais a mesma capacidade. Olha, Renata, a resposta é sim e não para a sua pergunta. Primeiro, o clima já mudou. Então, nós temos que recalibrar os modelos climáticos para que eles comecem a trabalhar mais efetivamente no novo clima. Por outro lado, nós temos uma ciência muito sólida no Brasil, com ótima capacidade de fazer previsão de eventos climáticos extremos. O CEMADEM, o Centro Nacional de Desastres Naturais, é uma prova disso. Temos laboratórios nas universidades, inclusive no Rio Grande do Sul, que previram com 2 a 3 dias de antecedência a ocorrência deste evento. Então, veja, nós temos sim a capacidade, o que não quer dizer que nós não vamos ter que aprimorar esses modelos para o novo clima, porque a intensidade e a frequência desses eventos climáticos extremos estão aumentando muito significativamente e nós temos que preparar a nossa sociedade para isso em todos os níveis. Professor, quando a gente vai olhando para essa dinâmica, nós sabemos que há uma conexão muito grande com o que cada nação faz para combater o aquecimento e também as mudanças. Se olhamos para uma perspectiva onde o Brasil consegue cumprir os seus acordos, pelo menos as metas para 2030, é possível que essa chuva sazonal ela não fique nesse nível que nós estamos vendo agora, ou esse trabalho precisa ser muito conjunto? A gente viu exatamente o que acontece, o aquecimento do oceano no litoral do Rio Grande do Sul, nós vimos toda a umidade vindo da região norte do país e como é algo que é composto. Só o Brasil, fazendo a sua parte, na melhor da perspectiva, é possível evitar que isso aconteça? Olha, Rafael, você tocou num ponto muito delicado. Sem um trabalho conjunto de todos os 196 países que são signatários do Acordo de Paris, o planeta não tem saída. Quer dizer, o Brasil pode, por exemplo, zerar o desmatamento da Amazônia até 2030, como é o compromisso do atual governo Lula, e eu acho que ele vai fazer isso. Agora, se os demais países continuarem queimando combustíveis fósseis, como fazem atualmente, injetando 62 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa na atmosfera a cada ano, com certeza eu posso te garantir que eventos como esse vão se repetir cada vez mais frequentemente. Então, o Brasil tem que atuar, primeiro, reduzindo as suas emissões de gás de efeito estufa, eliminando o desmatamento da Amazônia, e segundo, nos fóruns internacionais, aproveitando que a COP30 vai ser no Brasil, fazer pressões cada vez mais fortes para que os demais 196 países signatários do Acordo Climático reduzam a sua emissão. Só assim podemos ter esperança de que o futuro do clima não vai ser, por exemplo, enfrentarmos 2 ou 3 situações como essa que estamos enfrentando agora no Rio Grande do Sul a cada ano. Então, temos que arregaçar a manga e trabalhar para reduzir emissões e se adaptar ao novo clima. Professor Paulo Artacho, é sempre um prazer te receber. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite. Até uma próxima. Obrigado a vocês. Boa noite, gente. Boa noite.